Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante. Tá aqui uma roda de bicicleta, tá? E a gente sabe que se soltar a mão aqui, ela cai, tá? Mas e se eu rodar ela? Opa! Ela não cai. E se eu rodar do outro lado? Ela também não cai. Só roda do outro lado. Agora, se a gente tentar fazer uma coisa assim, rodar e tentar erguer ela para cima, de uma vez, ela vai para a direita. E se eu descer de uma vez? Bom, ela vai para a direita, se eu subir, ela vai para a esquerda, tá? Então, é o contrário. Então, como que se explica esses fenômenos? Vou explicar isso aí logo depois. Rode a vinheta. Então, o assunto de hoje é momento angular. Então, antes de mais nada, não esqueça de dar o seu like, porque assim você ajuda o canal. E vamos direto ao assunto. Por que o giroscópio não cai? Antes de mais nada, o que é giroscópio? Giroscópio é aquele instrumento que a gente estava falando lá, aquela roda, que ela fica girando, e quando ela gira e está sujeita a uma força, a própria força-peso, nesse braço de alavanca aqui, que a tendência era cair, ela não acontece, ela não cai, ao invés disso ela gira, tá? Nesse sentido aqui. Esse giro é chamado de precessão. Para se entender por que isso ocorre, existe uma grandeza chamada momento angular. Momento angular, L, igual a momento de inércia, I, que é a inércia rotacional, vezes ômega, que é a velocidade angular da roda. Então, a roda, enquanto ela está girando, ela tem tendência a manter o momento angular fixo. Mas, de acordo com a equação 1141, você tem variação do momento angular igual a tal vezes dt. Tal é o torque, tá? Então, dl, a variação do momento angular, igual a tal vezes dt. Tá? Então, esse momento angular ele é análogo ao momento linear da partícula em movimento de translação. Então, em resumo, se ela está girando, ela tende a permanecer girando. E como a grandeza vetorial, ela tem um vetor associado ao momento, que esse vetor é o vetor L, tá? Que é o vetor L. Então, esse vetor L, ele tende a se manter constante. Então, agora, quando varia o dl, porque tem um torque associado. Tá? Então, resumindo é isso. Quando gira rapidamente, o módulo L é fixado pela equação 1143. Então, 1143 é esse aqui. Tá? Então, é fixado pela equação 1143. Continuando. Então, você tem isso aqui, dl igual a tal vezes dt. Então, usando aquela construção lá matemática do modelo que a gente tinha no slide anterior, você tem uma roda de bicicleta que está girando uma determinada velocidade, então você tem um torque dado por mvg, onde m é a massa da roda, vezes g, que é a aceleração da gravidade, então a tendência é cair, e cairia se não tivesse girando, tá? Como está girando em torno desse eixo, então a tendência é fazer esse movimento de precessão, chamado de movimento de precessão. Então, você tem mg vezes r, seu momento angular aqui
da roda, tá? M vezes G, tá? Vezes R. Aliás, esse R aqui vai ser o quê? O braço de alavanca que é associado a essa força mg. Então, o torque é o braço de alavanca, força mg vezes o raio, que é o raio do braço de alavanca. Esse raiozinho aqui é aquela distância entre a distância ao centro da roda. Tá? Então, aquela haste que eu seguro. Esse aqui é o Rzinho aqui, que é o raio. Tá? Ou chamado também de L. Tem alguns livros que coloca Lzinho, para não confundir com o Lzão, que é o momento angular. Tá? Então, em suma, a gente tem aqui uma variação do ângulo φ, chamado ΔΦ, que vai ser a razão de dl sobre L. Então, você vai ter aqui dl, dada pela equação anterior, mgr dt. E o L, que é o I vezes ômega. Então, ao você manter o L, momento angular, com uma determinada momento angular, um módulo fixo, tá? Quando ele sofre um torque, uma força, a tendência é ele reagir, tá? Mudando a direção. Então, ele só muda a direção, ele mantém um módulo de L constante. Então, aqui você tem L, e aqui você tem L de t mais dt, num tempo posterior, tá? Então, esse dl dt aqui vai ser o torque que está sendo realizado sobre esse eixo. Então, continuando, você tem, se você derivar, dividir o dφ por dt, então você vai ter mgr sobre i ômega, onde dφ sobre t igual a ômega maiúsculo, tá? Ômega grande, tá? Que nós chamamos de taxa de precessão ou velocidade de precessão. Ou seja, você tem que o objeto ele está girando, a roda está girando, né, o giroscópio, e ela tem tendência a girar o eixo de rotação, tá? Uma certa velocidade. E essa velocidade, é óbvio, vai ser muito menor do que a velocidade da roda que está girando. Tá? Então, você tem aqui o ômega vai ser igual a mgr sobre i ômega. Então, para um giroscópio feito por um aro fino, nós temos I igual a mr quadrado. Então, um aro fino, no caso de um aro de bicicleta, tá? É massa vezes o raio da roda, tá? Da roda de bicicleta. mr quadrado, tá? Então, daí, se a gente pegar e substituir aqui, o I, que é o momento de inércia aqui na equação, então a gente vai ter ômega igual a mzão gr sobre mzão r quadrado ômega, que isso aqui simplifica para gr sobre r quadrado ômega, tá? Então aqui nesse caso, que é bem interessante, ele não depende da massa, tá? A gente pode ver para outros tipos de giroscópios, giroscópios feitos com esfera, com casca esférica, com cilindro, tá? E coisas do tipo, se o ômegazão aqui depende da massa, mas isso aí eu deixo para vocês fazerem, tá? Como exercício. Então, onde aqui, novamente, esse Rzão aqui é o raio da roda, tá? Não fundir com o Rzinho, que é aquele eixo, tá? Daquele braço de alavanca aqui, a tendência dele é cair. Então, aqui tem um ponto fixo, ponto de apoio, e aqui tem o eixo que vai até o centro da roda. Então, a tendência é cair. Então, esse é o Rzinho, tá? Não confundir com o Rzão, que é o raio da roda, tá? Então, vamos como exemplo, esse exemplo aqui. Raio da roda, um aro de bicicleta de raio R igual a 34 centímetros é ligado a um eixo de raio Rzinho igual a 10 centímetros e funciona como giroscópio quando está rodando em alta rotação. Considerando que a massa do aro M igual a 2 kg, com a velocidade de rotação W, né? Aqui eu coloquei W no lugar do ômega, tá? Na verdade é ômega, do aro, se eu mesmo executa o movimento de precessão com período T igual a 9 segundos, tá? Então, pegando aqui,
a gente tem uma ideia de que aquele aro de bicicleta que a gente tem lá, ele deu uma volta, o giro do eixo demorou 9 segundos para dar uma volta completa, tá? Então esse é o período que a gente está considerando. Então, novamente, é a mesma coisa daquele ômegazinho lá, que é a velocidade angular do mesmo jeito. Então é 2π sobre t, 2π sobre período. Como ômega é igual a gr sobre r quadrado ômega, então temos período sobre t sobre 2π igual a r quadrado ômega sobre gr. Então, trocando aqui, a gente pega, isola no ômega, período vezes aceleração da gravidade vezes o rzinho, que é o eixo do braço de alavanca, tá? Sobre 2π vezes o rzão ao quadrado, que é o raio do aro, da roda, tá? Então, substituindo os valores, 9 segundos, 9,8 metros por segundo quadrado, vezes 0,10 metros sobre 2π vezes 0,34 metros por 0,34 metros, tá? Ao quadrado. Então, isso aqui dá como resultado 12,1 radianos por segundo. Agora, se você pegar esse aqui, 12,1 radianos por segundo, e dividir por 2π, então vai dar em torno de quase, não é igual, tá? Quase 2 Hz, tá? Quase 2 voltas por segundo. Tá? Então, não é uma velocidade tão rápida. Então, a gente vê assim pelo aro, parece que está rodando rápido. Né? Se você vê o bico de entrada o bico da bomba, tá? Da bomba. O bico de encher o pneu, tá? A válvula, que serve como ponto de referência para a gente ver a roda girando, ela não roda tão rápido assim como parece, tá? Então, em torno de 2 Hz mesmo, 2 volts por segundo. Então, com isso, terminamos o nosso conteúdo e não se esqueça de dar o seu like se você acha realmente que isso aqui que eu apresentei aqui foi um negócio legal, bem interessante. Então, até a próxima.